partir de hoje, em todo o estado do Ceará. Há flexibilizações mais amplas para as regiões do estado, com excesso à região do Cariri, evidentemente. Os números ainda são preocupantes na região do Cariri e, portanto, as restrições continuam um pouco mais severas para o Cariri cearense. Nós temos, nos últimos dias, há cerca de 10 dias, discutido com maior veemência as situações em Crato, Juazeiro e Barbalha. Juazeiro e Barbalha, mais especificamente, o Crato entra com a participação do Moisés Rolim, trazendo, evidentemente, números, dados e observações, mas no último final de semana, correu feito rastilho de pólvora, informação por parte de lideranças oposicionistas ao governo Zé Ailton Brasil, de que o município estaria atrasado em relação à imunização da população no combate à Covid-19. Nós tivemos uma matéria jornalística publicada, salvo engano, pelo G1, depois repercutida por blogs e sites da região. Esta matéria traz nomes de municípios que estão aptos por conta da vacinação dos grupos anteriores a iniciar a imunização da população em geral, aquela de 18 a 59 anos de idade, ou de 59 anos a 18 anos de idade. O Crato não está relacionado nesta mesma matéria. Então, gerou, evidentemente, a ausência de Crato na publicação, incertezas no tocante à situação real do município neste momento da imunização da população. Conosco está, a partir de agora, às 6h40, a secretária de Saúde do município do Crato, Marina Feitosa. O Ronaldo já está no estúdio, Joel? Só me sinaliza. O Ronaldo já está no estúdio, já vai participar conosco daqui a pouquinho também, vai entrar nesse bate-papo com a secretária Marina Feitosa, ao vivo dos estúdios da Gospel. Mas, secretária, muito grato por ter atendido a reportagem, 6h42 da manhã, a senhora tem agenda já, cedinho, porque vai participar do drive-thru que acontece em Crato, mas nos permite entrevistá-la antes dessa ação primeira de segunda-feira. Bom dia, secretária Marina, um prazer recebê-la. A primeira pergunta não poderia ser outra, né? Durante o final de semana passado, muita movimentação nas redes sociais, vídeo gravado por lideranças de oposição, mensagens trocadas em grupos opositores ao governo, informando que há um atraso considerável na imunização da sociedade cratense, sobretudo em relação à segunda dose da vacinação. Como é que a senhora recebeu essas manifestações opositoras à gestão do prefeito Zé Ailton Brasil? E qual é a realidade dos fatos no sentido da imunização à população cratense? Bom dia, secretária. Bom dia, Crispim. Bom dia a todos os ouvintes. Ronaldo, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a vacinação do Crato. Então, Crispim, agradeço demais essa oportunidade, porque é muito importante a gente esclarecer para a população, né? A oposição tem feito o seu papel, que é o ataque ao governo. Enquanto isso, a Secretaria de Saúde permanece trabalhando e trazendo aí vacinação a todas as pessoas conforme a disponibilidade de dose. Foi vinculada pelo G1, né? Saiu aí em alguns sites essa questão dos 85 municípios que naquele momento já poderiam avançar. De conhecimento de todos que o estado do Ceará tem 184 municípios e essas populações se comportam de forma diferente, né? Tem dinâmicas diferentes para essa população, municípios de maior porte, municípios de menor porte. Você bem falou aí a questão do Crajubá, né? Então, os municípios do Crajubá não saíram nessa lista, mas o que eu posso informar é tranquilizar a população, porque todos os gestores municipais têm feito com maestria a condução do processo de vacinação. É do interesse de todas as gestões municipais o avanço da vacinação, porque só assim os nossos trabalhadores vão ter o descanso merecido com a nossa população imunizada. Essas doses da população geral já se encontram no Crato. Ainda essas semanas nós iniciaremos a primeira fase da população geral, de pessoas de 59 a 55 anos. Né? Hoje é um dia de mutirão de vacinação aqui no nosso município. Então, de manhã nós vamos ter um drive da educação, à noite nós vamos fazer o restante dos trabalhadores de saúde que ainda ficaram sem a dose do imunizante. Nós temos várias unidades vacinadoras fazendo
as comorbidades, né? Nós já chegamos aí a atingir o público, a ofertar vacina para o público até 18 anos. Então, no mais tardar, até meados dessa semana, nós já estaremos aí vacinando toda a população, iniciando, né, o primeiro grupo da população geral do nosso município. Então, assim, eu recebi essa crítica da oposição com muita tranquilidade, porque a gente tem ciência do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Crato, do esforço hercúleo dos nossos trabalhadores de saúde, porque não é fácil, Crispim. Nós estamos em 2 campanhas de vacinação paralela, então são muitos critérios de vacinação para a Covid, onde a população precisa comprovar com muitos documentos, e isso cabe à Secretaria Municipal, aos trabalhadores, aos vacinadores, além da concentração necessária para a aplicação dessa dose, também ter essa dinâmica de comprovação de documentos, de grupos diferentes, de vacinas diferentes, né? Vacinas que estão acondicionadas de forma diferente, têm uma aplicação diferente. Então, assim, tudo isso gera, de qualquer forma, um tensionamento para o trabalhador de saúde que está cansado. A gente está há mais um ano de pandemia e não é só o processo de vacinação. Você falou no início da matéria a questão da epidemiologia do vírus na nossa região. Então, Cariri permanece nesse pico ascendente de transmissão, né, com alta taxa de positividade, os nossos leitos de UTI ainda muito ocupados. Os trabalhadores de saúde não só vacinam, eles monitoram, acompanham, testam, fiscalizam. Então, tudo isso é feito pelo mesmo grupo, e aí a gente, com a consciência muito tranquila, permanece intensificando a nossa vacinação, e posso garantir à população cratense que ainda essa semana nós estaremos aí iniciando a vacinação da população geral. Secretária, qual é o plano que a Prefeitura segue no sentido da imunização da sua população? Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque há uma incerteza da sociedade, eu vou colocar como incerteza da sociedade, no sentido de o município ter um plano próprio, o Estado possuir um outro plano, a União ter um terceiro plano, e aí nessa formação de planos diversos, a bate-cabeça daqui, bate-cabeça dacolá, gerando inclusive aí problemas relacionados à possibilidade da amplitude do imunizante. A gente sabe, na verdade, que o plano é nacional, mas eu gostaria de ouvir da sua boca, né, essa informação. Há algum plano que não seja aquele estabelecido pelo Ministério, sendo seguido pela Secretaria de Saúde do Crato? Então, Crato foi o primeiro município da região do Cariri que publicou e de forma transparente socializou o plano de operacionalização da vacina Covid com a sociedade civil. Então, o plano do Crato, ele precisa seguir em consonância com o plano nacional e o plano estadual. Então, os grupos prioritários precisam ser seguidos, aqueles determinados pelo plano nacional, que é do Ministério da Saúde, e nós utilizamos com rigor todo o critério determinado pelo Estado, né, que é as resoluções e pactuações da CIB. Então, a gente segue o mesmo público, acredito que todos os municípios cearenses seguem a mesma cartilha, né, orientada pelo governo federal e pelo governo estadual. Então, Crato tem o seu plano atualizado com frequência. A cada nova resolução, nós atualizamos o nosso plano. Ele está disponível para a população no site da Prefeitura. Sempre que uma nova atualização sai, é vinculado às nossas plataformas digitais. Então, a gente tem, Crispim, muita tranquilidade nesse processo de vacinação, porque além desse trabalho aí intenso dos trabalhadores de saúde, especialmente os nossos vacinadores, paralelo a isso, eu não posso deixar de registrar a equipe técnica, porque depois que acontece o mutirão de vacinação, seja que horas for do dia, 8, 9 horas da noite, existe um grupo de trabalhadores que trabalham nos bastidores, que alimentam os sistemas de informações e não dão a famosa baixa nas vacinas, né, informando quantas pessoas foram vacinadas, confeccionam o nosso vacinômetro. Então, assim, realmente é uma força de trabalho intensa e a gente não foge à luta, tem trabalhado muito e vai permanecer nesse trabalho até que todas as pessoas autorizadas para essa vacinação, então até 18 anos, estejam vacinadas. Bom, a senhora diz então aqui, me corrija se estiver equivocado, que segue o Plano Nacional de Imunização, que os critérios estabelecidos pelo Ministério estão sendo seguidos e aplicados à risca para garantir, evidentemente, a vacina aos grupos prioritários, como determina, inclusive, esse mesmo Plano Nacional de Imunização. Diante dessa informação, eu lhe pergunto,
As vacinas que estão chegando a Crato estão sendo suficientes? O número de doses que a senhora recebe enquanto secretária, que o município recebe, do Estado, que recebe da União, tem sido suficiente para manter a perspectiva de cada vez mais ampliar o percentual de imunizados no município do Crato? Eu gostaria, se possível, dentro da sua resposta, eu explicasse a vacinação em primeira e segunda etapa, diferenciando, evidentemente, ambas, para a clareza no conhecimento da nossa audiência. Certo. Então, assim, nem sempre a meta populacional que o Ministério destina às doses, ela é suficiente, né? Ela condiz com a realidade, mas para isso a gente tem um diálogo direto com a CESA, com a Secretaria de Saúde do Estado, e sempre que é preciso pedir um ajuste de meta, o município tem feito isso com as comprovações devidas, né? Nós utilizamos a plataforma do Saúde Digital, que é uma plataforma do próprio Estado. Crato também foi um dos primeiros municípios a aderir, e essa plataforma é aquela que o usuário se cadastra, diz a qual grupo prioritário pertence, e ela funciona meio que como um censo. É um levantamento de dados que o Estado pode se basear na necessidade, né, de cada público para o município. Então, sempre que necessário, quando nós identificamos que essa meta está superestimada ou subestimada, nós fazemos a comunicação com a CESA para esse ajuste de meta. Você pediu para falar sobre os grupos prioritários, é isso? Não, na verdade eu queria que, se possível fosse, nós tivéssemos o percentual de vacinados para a primeira dose e para a segunda dose. E a senhora pudesse explicar também por que há um diferencial, percentualmente falando, dos vacinados de segunda dose. Porque a tese que se criou no Estado é de que para a segunda dose há sempre atrasos, prejuízos, vacinas congeladas, vacinas que estão se perdendo em freezers, né? A gente sabe a realidade dos fatos, mas a sociedade que está em casa, que não tem a possibilidade do acompanhamento direto, como nós da imprensa fazemos, acaba evidentemente recebendo fake news, factóide de tudo quanto é lado. Então, para esclarecer, eu faço a pergunta à senhora. Certo. Então, assim, só para vou tentar ser mais didática. A vacinação, a dose chega no município e imediatamente ela é ofertada para os públicos. A D2, existe às vezes uma diferença porque nós temos vacinas diferentes. Então, eu posso dizer que a Coronavac, ela é feita de 21 a 28 dias, a AstraZeneca, ela demora um pouco mais, é de 8 a 12 semanas, então pode levar até 90 dias para a pessoa receber a segunda dose do imunizante. Paralelo a isso, Crispim, a gente tem um fator comportamental da sociedade. Então, às vezes, as pessoas não voltam para tomar as suas segundas doses. E o que é que a Secretaria faz? A gente precisa fazer uma busca ativa dessas pessoas, né, convocações, chamamentos, para realmente convocar essa pessoa a vir tomar a segunda dose do seu imunizante, que só isso vai garantir, vai dar a conferência da imunidade do imunobiológico. Então, assim, a gente tem a cobertura vacinal do município, dos grupos que já passaram, primeiro e segundo grupo, ela já ultrapassa de 90%, né? Ficou faltando um déficit dos trabalhadores de saúde, por conta das resoluções da CIB, porque o próprio Ministério Público tinha suspendido a vacinação desses trabalhadores, isso tudo tem documentado, né? Hoje a gente resgata, porque no último dia 1º de junho houve uma outra reunião e resolução para a conclusão dos trabalhadores de saúde, que é justo, né? Esses sim estão na linha de frente, são do primeiro grupo, já eram para estar todos imunizados na sua totalidade. Hoje a gente tem vacinado o grupo das comorbidades, da deficiência permanente, então é um grupo intenso. A gente precisa também que a própria sociedade faça adesão à campanha de vacinação, não acredite nas fake news, entenda de que só a vacina vai ser possível mudar esse cenário, né, de pandemia, então para que as pessoas realmente façam adesão ao processo de vacinação. Então, o município ele disponibiliza a agenda e cada usuário vai fazer o seu agendamento, ele vai escolher o local que ele quer receber a vacina, o dia e o horário. Então, hoje, Crato tem aí várias unidades vacinadoras, vacinando todas as comorbidades e educação e deficiências permanentes a partir dos 18 anos de idade. Paralelo a isso, também já estamos concluindo a primeira fase da educação, que é a educação básica, né? Amanhã, terça-feira, nós já iniciamos a educação superior e aí até amanhã a gente já conclui o grupo prioritário da educação, já podendo assim avançar para a população geral.
Consegui ser 6h54, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, 6h54. Secretário, o companheiro Ronaldo Campos está conosco também participando dessa entrevista e tem indagações a fazê-la. Ronaldo, bom dia. Bom dia, secretária. Bom dia, Roberto Crispim. Bom dia, ao Joel. Bom dia também ao Moisés e à Regis Santos e a todos vocês que estão acompanhando Bom Dia Cariri. Secretário, eu gostaria de saber se o município do Crato também vai receber as vacinas que estão chegando para os outros municípios. Saiu um vídeo, foi publicado um vídeo na internet em que um rapaz, um cidadão, falava que o Crato iria ficar fora das vacinas gerais, para a população em geral, porque não tinha atingido a meta. Ou seja, ainda tinha muita vacina para vacinar as pessoas ou coisa parecida com isso, não na íntegra o que eu estou falando. E a pergunta é, a população do Crato irá receber as vacinas iguais a Juazeiro e as demais cidades do estado do Ceará? Bom dia, Ronaldo, tudo bem? Sim, a população do Crato pode ficar tranquila, né? Esses vídeos que foram vinculados sem a propriedade da informação. Essas vacinas da população geral já se encontram no município. Então, como eu falei um pouquinho no início da entrevista, a gente está fazendo intensificação, um mutirão mesmo de vacinação hoje. Crato hoje vacina de manhã, de tarde e de noite. Para avançar nessa cobertura vacinal e ainda essa semana, acredito que quarta ou quinta-feira, nós já estaremos iniciando a primeira fase da vacinação da população geral. Então, será contemplado o grupo de 59 a 55 anos. Essa vacinação, desde o início, ela é feita através da plataforma Saúde Digital. Então, a gente vai fazer todo o trabalho de comunicação, de informe para a população, né, nos veículos, nossos veículos de comunicação, e a população vai conseguir fazer o seu agendamento através da plataforma, e isso vai fluir, Ronaldo, e vai seguir como a gente tem feito durante todo esse processo de vacinação, de forma tranquila, mas, sobretudo, trazendo saúde para o nosso povo e vacinando a nossa população. Secretária, a senhora acredita que vídeos informativos tipo esse, que acaba criando dúvidas na população, que acaba confundindo as pessoas que estão ansiosas por vacina, tem qual intuito, na verdade? Ronaldo, eu acho assim que o objetivo é o pior possível, porque essas fakes, essas informações que vão de contra ao processo de vacinação, ele confunde a população, ele faz com que a população realmente não procure as nossas unidades vacinadoras. No início do processo de vacinação, que era do nosso idoso, nós tivemos que fazer um trabalho combatendo as fake news, porque as pessoas ainda tinham medo de tomar vacina, né, por conta também da desorientação do governo federal. E aí a oposição faz o seu trabalho de desinformar, e a gente faz o trabalho de tranquilizar a nossa população de que Crato tem vacina, o Crato vacina, e nós estaremos, como todos os municípios cearenses, avançando nesse processo de vacinação, e ainda essa semana nossa população geral começa a receber aí as primeiras doses do imunizante. Muito obrigado, secretário. Eu vou ampliar essa discussão. Diga, Roberto. Eu vou ampliar essa pergunta que o Ronaldo fez, secretária, porque, claro, a gente não quer aqui estabelecer qualquer tipo de pecha à ação praticada por aliados ou opositores do governo constituído, mas nós estamos vivenciando um momento muito dificultoso, mundialmente falando, que é o da pandemia da Covid-19. Então, nós temos hoje uma situação na qual pouco se sabe a respeito desse vírus, há uma tentativa global de criação de uma vacina que possa realmente combater, destruir e tornar a população mundial imunizada do SARS-2, mas até o presente momento as vacinas, elas apenas dão a possibilidade de, contaminada a pessoa, esta desenvolver a forma mais leve da doença. Essa é que é a grande realidade. Não impede que o vírus adentre o organismo humano, portanto. E mesmo diante dessa situação, que gera não apenas uma pandemia na área da saúde, mas uma hecatombe ao setor econômico global, impede as pessoas de trabalharem, estabelece uma rotina diferenciada daquilo que culturalmente nós vivenciávamos. Nós estamos há 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses praticamente trancados dentro de casa. Voltamos muito recentemente a caminhar pelas ruas de forma mais normal, dentro do contexto da normalidade conhecida. Então,
é ainda uma situação um tanto quanto dificultosa, preocupante, enfim, tensa. E dada essa tensão que o próprio vírus traz, que a pandemia oferta, ainda há divergências opinativas, ainda há construção de verdadeiras novelas mexicanas, com uma tentativa extremamente irresponsável de criar palanque eleitoral com vistas a pleitos que se aproximam. E aí, diante dessa realidade, eu lhe pergunto, qual é o efeito concreto que uma informação distorcida leva a uma campanha que visa estabelecer a imunização da sociedade? O que uma frase dita sem comprovação científica, o que um apontamento por meio de um vídeo gravado que demonstra ou busca demonstrar a ineficácia de uma ação cuja finalidade é salvar vidas, traz realmente de negativo no seio da sociedade? Crispim, eu sou da opinião, numa outra oportunidade que eu estive na rádio, uma das minhas falas foi lamentar a politização desse processo de campanha de vacinação, porque a única coisa que a sociedade civil quer como um todo, independente de situação política, se é oposição, se é aliado, é a saúde da população, é que a gente possa viver tranquilamente. Essa pandemia, ele tem adoecido as nossas pessoas. Crato já tem aí 194 óbitos contra a Covid. Os nossos trabalhadores de saúde estão extremamente cansados. São trabalhadores que precisam agora de ser cuidados, porque não é brincadeira essa sobrecarga de pressão, de responsabilidade, sobretudo, e de cobrança da população. Porque, querendo ou não, essa campanha é uma campanha que nunca se viu igual, uma campanha onde a transparência ela tem sido prioridade e é necessário que seja, mas os nossos trabalhadores, eles são apontados, eles são expostos, e isso mexe com o emocional, né? Então, assim, esse desserviço que algumas pessoas têm feito, isso prejudica única e diretamente a população, única e diretamente a sociedade, que fica cada vez mais tensionada. A gente vê as pessoas adoecendo mentalmente, frágeis, com ansiedade, com medo, né? E quando vê uma vinculação desse teor, se preocupam ainda mais, ficam mais angustiados. Então, assim, o nosso papel, enquanto Secretaria de Saúde, é esclarecer, é dizer que nenhum trabalhador tem descansado, porque quando se chega a vacina do município, aplica-se, é feito um mutirão de vacinação dentro de todos os protocolos sanitários, visando a segurança do usuário, porque a gente nesse momento não pode permitir as aglomerações, dentro as atribuições dos nossos trabalhadores, porque a gente precisa lembrar que a rotina da saúde pública ela permanece, a gente precisa lembrar que a pandemia está aí e os trabalhadores precisam cuidar da sua população, monitorar, acompanhar, testar, né? E a gente precisa entender também que a gente está na campanha da influenza, essas unidades vacinadoras vacinam também para uma outra campanha extremamente importante, e paralelo a isso a gente tem a vacinação da Covid. Então, o que eu posso dizer é de que a gente segue com rigor tudo que se é recomendado, a gente tem feito um trabalho de responsabilidade, de transparência para com a sociedade, e que a gente está aqui para esclarecer a nossa população, né, e tentar tranquilizá-los de que nós não mediremos esforços para que todas as pessoas estejam vacinadas, e ainda essa semana o Crato inicia a vacinação da sua população geral. Ok. Secretária Marina, muito grato por ter atendido aqui a reportagem do Bom Dia Cariri. A senhora está indo agora para o drive-thru. Onde é o drive-thru, secretária? O nosso drive ele já virou tradição, né, no Parque de Exposições do Crato. Então, hoje a gente vai fazer a segunda turma, aproximadamente 1.500 doses para a educação básica do nosso município. A gente espera que seja um dia mais tranquilo. A primeira etapa da vacinação foi um pouco mais difícil, né? Essa categoria precisa comprovar alguns documentos, mas a gente espera que hoje seja um dia de muita felicidade, tranquilidade, que a gente possa vacinar aí muitas pessoas. A nossa expectativa hoje é de vacinar aproximadamente 4.000 pessoas, né? Como eu falei, a gente tem programação, Crispim, durante todo o dia até o período da noite. Então, vou já lá descer para o drive para tentar motivar a nossa equipe de trabalhadores, ajudar também na vacinação se for preciso, e aí está contribuindo também com esse processo para o avanço das fases e, consequentemente, chegar aí na população geral. Ok. Secretária, muito grato mais uma vez, o espaço sempre aberto para que a senhora possa estreitar essa relação
por meio do Bom Dia Cariri, com a população do CRAT que nos sintoniza e, evidentemente, quando houver necessidade, utilizar também do programa para que a população saiba das ações que a Secretaria realiza, sejam campanhas, sejam chamamentos e afins. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, um abraço Crispim, um abraço Ronaldo, um abraço a todos os ouvintes, né? Me colocar sempre à disposição para os esclarecimentos necessários. Tá, e portanto a participação da secretária de Saúde do município do Crato, Marina Feitosa. É só sair da janela agora, secretária, é só desligar. Tá, um abraço, viu? Tô de boa. Um grande abraço. Até logo. Muito gentil, Ronaldo Campos. Nós conversamos com a secretária por meio de mensagem trocada pelo WhatsApp ontem. Ontem, no final do dia, a secretária viu minha mensagem e se colocou imediatamente à disposição do programa para que pudesse, então, fazer esclarecimento, tendo em vista vídeos terem circulado durante o final de semana passado, dando conta de atrasos na vacina contra a Covid na terra de Bárbara de Alencar, né? A gente sabe, evidentemente, que o momento é de extrema preocupação, junto às prefeituras municipais, junto aos secretários e secretárias de saúde, junto aos trabalhadores da área da saúde. Não é fácil, não tem sido fácil atuar como médico, atuar como enfermeiro, como técnico de enfermagem, como atendente. Imagina, Ronaldo Campos, a vida das pessoas que atuam na área da saúde durante os últimos 14, 15, 16 meses. O que não tem sido a vida dessas pessoas? Ter que se dirigir aos postos de trabalho e perceber UTIs lotadas, perceber leitos de enfermagem tomados por pessoas, muitas vezes acometidas da falta de ar, necessitando intubação, necessitando respiradores, necessitando que a ciência descubra com a máxima brevidade uma medicação que possa diminuir os males ocasionados pelo coronavírus, né? Portanto, pela Covid-19, pelo chamado SARS-2. É realmente uma guerra de gigantes que trava toda essa gama de profissionais em detrimento ao minúsculo ser, ao microscópio ser, né? Que lamentavelmente tem um poder de destruição avassalador. Então, eu queria, na participação da secretária, Ronaldo, fazer aqui um voto de gratidão, o termo é esse, um voto de gratidão a todos os médicos, a todos os enfermeiros e enfermeiras, profissionais da área da saúde que militam diariamente nos hospitais Brasil afora, buscando salvar vidas. Deve ser muito duro o paciente olhar para o médico, né, Roberto? E dizer, olha, não me deixe morrer. Deve ser algo, sinceramente, extremamente doloroso de ouvir, Ronaldo. Roberto, e infelizmente perdendo suas vidas também, médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde, já vem, como você falou, há mais de um ano nessa luta para salvar vidas, nessa luta contra esse inimigo invisível, que é o Covid-19, o novo coronavírus, e muitos deles têm perdido as suas próprias vidas na labuta, todos os dias, tentando salvar as pessoas. E aquela coisa que eu costumo dizer, quem não ajuda, Roberto, atrapalha. Quem não ajuda, infelizmente, cria óbitos, cria dificuldades, arranja defeitos, seja de que monta for, para prejudicar, para atrapalhar quem está trabalhando. Olha, de um modo geral, eu vejo que os profissionais de saúde no Cariri, pelo Cariri eu tiro os demais do Brasil afora, têm sido verdadeiros gigantes na luta contra o Covid-19, muitas vezes sem condições de trabalho adequadas, muitas vezes ali colocando em risco suas próprias vidas e dos seus familiares quando voltam para casa, e alguns deles têm morrido, têm perdido essa batalha e perdido as próprias vidas também, como foi o caso de um jovem médico aqui de Porteiras, como foi o caso de um enfermeiro e outros aqui em Juazeiro do Norte, e a gente tem constatado isso. É triste, é lamentável. O coronavírus tem sido implacável com a nossa população, com a população mundial, mas no Brasil parece que ele encontrou o habitat mais propício a se propagar. Essa que é a grande verdade. Ontem eu tive uma notícia triste também que outro amigo, outro conhecido, era meu cliente na época de locadora, que foi o Fábio Agostinho, mais conhecido como Fábio Cel, que ele trabalhava com celular ali no Beco da Cebola,
Ontem ele também acabou perdendo a vida para o Covid-19. E a gente fica aqui muito triste com essas histórias, com os amigos que estão partindo prematuramente todos os dias. E a gente às vezes vê outras pessoas reclamando porque tem medidas tomadas por prefeitos e governadores, medidas mais rígidas. As pessoas às vezes estão pensando, lógico, é evidente, nos seus sustentos, nos seus empregos, no padrão de vida que leva, que a grande maioria que puxa esse couro é do empresariado. E a gente fica assim pensando, se não tiver vida, se não tiver